Oi, gente, graça e paz, tudo bem? Como foi combinado, né, com alguns irmãos, juntamente com a Camila, eu quero trazer hoje uma breve reflexão sobre a unidade 1 de homilética. Dando uma repassada na matéria, a unidade 1 nada mais nos traz do que as preliminares da homilética. Quem deve ser o pregador, se é chamado ou não, né? Quem são os pregadores que nos influenciam no decorrer da história, né, da Bíblia. E eu quero, de uma forma bem simples, né, eu separei algumas coisas importantes da matéria, que eu acredito que são algo que vai nos interessar mais na questão do estudo para a nossa prova, ok? Então, para iniciar, a palavra homilética, ela vem de homilia, né, de preparação, de organização, né, de todo o didático, vamos dizer assim, para que a gente possa explanar daquilo que vai falar, propriamente, no caso, a palavra do Senhor, que nós vamos trabalhar nela. Aí, uma das primeiras coisas que a apostila traz para nós é uma pergunta. Todas as pessoas estão preparadas para ser grandes pregadores? Todos foram chamados? Uma coisa que ela traz claramente para nós, que nem todos os cristãos foram chamados claramente para serem pregadores da palavra. Isso significa que nem todos podem evangelizar? Claro que não. O evangelismo ele é diferente da pregação. Algumas pessoas têm um chamado de Deus específico, né, para trabalhar a palavra e pregar. Evangelizar não, evangelizar é para todos. Né? A palavra do Senhor diz que ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas a pregação, ela é específica. Então, isso significa que algumas pessoas, podemos dizer que elas foram separadas, convocadas para levar a mensagem do Senhor nos púlpitos, nas igrejas, né? Muitos se perguntam o que de fato é ser um pregador. De certa forma, podemos dizer que um pregador é um cristão qualquer. Mas o que diferencia ele das outras pessoas é que ele tem um chamado específico e diferente de outros cristãos. Ser um pregador não é uma coisa, por exemplo, que você decida fazer, né? Um exemplo, se você hoje decide ser um médico, ser, né, qualquer outra profissão, você decide, estuda e vai ser. Mas um pregador verdadeiro, aquele que leva de fato uma mensagem de Deus, ele não escolhe ser um pregador por conta própria. Ele tem um chamado da parte de Deus, ainda que ele decida. Talvez a pessoa fale assim, não, eu quero ser um pregador. E ele vai por insistência da vontade dele. Quando ele começar no trabalho de pregar, ele pode se tornar até sim um profissional, mas ele não vai ter as características de um pregador chamado pelo Senhor. Um fato interessante que eu encontrei aqui na apostila fala que Spurgeon propôs, né, aos seus alunos, que ele estava estudando com ele, uma forma de analisar, né, criteriosamente quando alguém é chamado ou não. Tem algumas características que a gente pode observar naquele, se tem um chamado ou não. Primeira coisa, o constrangimento. Mas o constrangimento que vem da parte de Deus. Né? Deus o constrange para que ele possa, né, ser um pregador, para que ele possa querer pregar. É algo que pulsa dentro do pregador, que é mais forte do que ele. Ele é constrangido por Deus a fazer aquilo que o Senhor está o convocando, está o chamando para fazer. Segunda coisa, confirmação de terceiros. Um pregador chamado por Deus, normalmente outras pessoas falam que vê algo diferente nele. Fala que ele tem, né, uma facilidade de pregar, ele tem um dom de pregar. Né? Então é uma confirmação de terceiro. Uma outra característica que é um profundo interesse pelo próximo. Ou seja, a pessoa, ele se preocupa com o outro, ele tem interesse de levar uma palavra que traga transformação para o outro. Quando ele vai preparar, ele pensa no que aquela palavra vai produzir na vida do outro. Uma outra coisa, sentir-se indigno
ou inadequado. Normalmente, quem é chamado por Deus não se sente preparado para aquilo. Ele se acha inferior. Spurgeon mesmo diz assim: quanto maior o pregador, mais hesitante ele tem se mostrado para começar a pregar. É uma característica. Uma outra coisa que é necessário, a confirmação da igreja. Normalmente, quem tem um chamado, a igreja reconhece ele como um pregador. Ele não precisa ficar se impondo, né? Porque eu sou o pregador. Não, a própria igreja reconhece ele. Uma outra coisa também que se observa em um pregador chamado por Deus é a sua condição espiritual. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele tem o fruto do Espírito na vida dele. Ele manifesta o caráter do próprio Cristo nele, né? E ele conhece também a verdade, ele maneja bem a palavra, ele tem as suas raízes firmes em Deus. É alguém que não é levado por qualquer vento de doutrina. É alguém que tem caráter, né? É alguém irrepreensível. E alguém também que é virtuoso, alguém que é paciente, que é sábio. Então, quando você observa todas essas características em alguém, possivelmente é uma pessoa que foi chamada por Deus. Assim, na compreensão de Spurgeon, essas são as qualificações básicas para ser um pregador. Então, se você conhece alguém ou essas características está mesmo em você, significa que você pode sim ter um chamado de Deus para ser um grande pregador. Então, irmãos, como estudantes, né, da homilética e também como pregadores, né, da palavra de Deus, nós precisamos encarar a pregação com grande responsabilidade e seriedade, né? Porque hoje nós vivemos num período onde muitos pastores, muitos pregadores, né, perderam a sua credibilidade. Por que perderam? Porque não estão mais voltados para aquilo que o Senhor determinou. Ou são pessoas que não têm um chamado, mas decidiram se tornar pregadores, né? Por não ter essas características que Spurgeon deixou aqui para a gente, mostra que ele não está preparado, né, e nem vocacionado por Deus para fazer esse trabalho. Então, para nós como alunos, é necessário compreender o que de fato é a pregação, né? E a unidade 1 de homilética vem trazendo justamente isso, né? As características de um pregador, do chamado, quem que pode pregar, né? Então, a unidade 1 vai trazer essas características. E lembrando também que a pregação, ela é a fiel exposição da palavra de Deus em forma de mensagens, né? Se pega a palavra com o princípio todo, né, da palavra de Deus e vamos dizer assim, separa aquilo em mensagens, né, para que o povo seja abençoado, para que fale com o povo. E o pregador ele tem que visar ser claro, ser objetivo, né? Conhecer a palavra que ele está manejando, conhecer do que ele está falando. E aí eu posso entender, né? Nós podemos entender que pregar nada mais é do que interpretar, né, a vida moderna que nós temos hoje à luz da palavra. Porque nós temos também que fazer essa adequação. Porque nós vivemos num tempo moderno. E pegar essas coisas, né, e colocar isso dentro da palavra de Deus. O que pode e o que não pode. Entenderam? Nós podemos ver também que tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós temos muitos exemplos, né, de pregadores, de pessoas que foram vocacionadas por Deus, chamadas por Ele para pregar. Um exemplo que eu quero destacar aqui é o próprio João Batista no Novo Testamento, né? Ele inicia o Novo Testamento trazendo uma palavra, né, do Messias prometido, do Senhor, daquele que ia vir, no caso Jesus, que também foi um pregador. Então, o Novo Testamento vem nos apresentando exemplos de pregadores.
logo depois de João Batista. Aí vem Jesus também como pregador. A Bíblia apresenta Pedro e Paulo como grandes pregadores da palavra. Todos os apóstolos também tiveram essa missão de levar a mensagem que Cristo deixou. Eles tiveram o privilégio de aprender com o mestre, aquele que tinha todo o conhecimento. Então nós podemos ver que a melhor forma, o melhor método, poderia dizer, de levar a pregação do evangelho, a mensagem divina, é ter uma boa comunicação verbal. É você saber colocar aquilo que você desenvolveu, todos os métodos que a homilética vai te dar, para quando você vai preparar a sua ministração. Você precisa saber articular tudo aquilo que você anotou, tudo aquilo que você preparou sobre a mensagem da palavra. E como pregadores, a unidade 1 nos traz um grande desafio, porque hoje, ao contrário do passado, nós temos, vamos dizer assim, um concorrente, que seria a internet, a televisão, os meios de comunicações. Nunca foi tão fácil ter informações como hoje. Então, talvez o pregador está lá no púlpito, levando a palavra, e tem alguém sentado com o seu smartphone, conferindo se o pregador disse realmente aquilo. E aí, eu quero falar de uma experiência pessoal. Lá na minha igreja, teve uma situação que o nosso pastor, trouxe uma mensagem, e logo quando ele chegou em casa, ele recebeu uma mensagem via WhatsApp de um membro, dizendo que em determinado momento da mensagem, ele disse uma coisa que ele não achou base bíblica pesquisando na internet. Então, isso nos mostra que um dos nossos também maiores desafios é estar pautado verdadeiramente na palavra de Deus. Tenha certeza daquilo que você está falando, tenha certeza daquilo que você anotou, você está pautado na palavra de Deus, porque estamos todo o tempo sendo avaliados. Então, o básico da unidade 1, na verdade, é trazer essa preparação, Quem deve pregar, quem pode, quem é chamado, quem não é, os pregadores no decorrer da história. A unidade 1 encerra trazendo nomes de alguns pregadores, da Idade Antiga, da Idade Média. Então, se você depois quiser ir lá e dar uma olhada nos nomes, vai te agregar a nível de conhecimento. Mas os pontos principais da unidade 1 são esses. Espero que tenha ajudado vocês, e até a unidade 2.